quadro de entrevistas dessa semana, a gente recebe o conselheiro da OAB, Dr. Catani, e a gente vai conversar sobre crimes empresariais, que têm aumentado e muito com a crise financeira do país. Dr. Catani, eu primeiro gostaria que o senhor explicasse um pouco o que são esses crimes empresariais. Os crimes empresariais são aqueles relacionados à atividade empresarial, propriamente dita. Eles estão inseridos dentro do direito penal empresarial, que por sua vez está inserido dentro do direito penal econômico. Quando nós falamos de crimes empresariais, nós falamos de crimes praticados eventualmente por alguma situação que a empresa eventualmente ultrapasse o limite daquilo que lhe é permitido, mas nós falamos exclusivamente de empresas constituídas regularmente para atividade ilícitas. Nós não falamos de empresas que são criadas com o propósito de práticas criminosas, que embora ainda que tenham práticas, acabem incidindo em práticas também consideradas exclusivamente de atividade empresarial, a finalidade não é essa, a finalidade é o crime comum, estelionato, fraude. O crime empresarial, ele é diferente do crime do direito penal econômico, porque o direito penal econômico tem uma amplitude maior. Ele tem um foco, além dos crimes empresariais, que ele é abrangido, as questões aquelas muito mais graves, corrupção, lavagem de dinheiro, que embora constituam também algumas vezes relacionadas às empresas, mas não são o foco efetivamente da análise do crime empresarial. O crime empresarial ele já é antigo, né, teve presente em todas as épocas. Nós falamos aqui da Lei de Sonegação Fiscal de 1965, mas ele teve mais evidências nos tempos atuais, seja pelo aumento de empresas, pela modernidade das empresas e principalmente pela modernidade do aparato do Estado em promover cobranças, a fiscalização e regularização dessas empresas. Então nós estamos esse é um motivo de evidência, mas também ela começa a se tornar mais acentuada em virtude das questões econômicas. O país passa por situações econômicas mais complicadas e aí nós temos dois extremos. De um lado, o Estado, que depende exclusivamente da arrecadação de tributos, e de outro lado, o empresário, que passa a ter a dificuldade econômica. E o que acontece? O tributo para o empresário, ainda que seja uma obrigação e ainda que seja uma necessidade para custeio do próprio Estado, ele dentro da escala de produção, digamos assim, ele não é a prioridade. Os salários são prioridade, o custeio da mão de obra, da matéria-prima, o custeio da própria manutenção da empresa, essas são as prioridades. E aí a crítica que muitas vezes se faz é o seguinte: o Estado ele não tem uma política de incentivo à recuperação da empresa. Nós falamos aí de refis, aqueles refis que são propostos muitas vezes depois que a empresa já está em sérias dificuldades financeiras e possivelmente dificilmente consegue retornar isso. E paralelo a isso vem a ação penal proporcional, que faz com que o empresário se coloque numa posição de réu no processo criminal, quando muitas vezes deixa-se analisar a razoabilidade, a proporcionalidade e a situação socialmente da empresa. Então nós temos uma situação, de um lado o Estado precisando arrecadar e do outro o empresário que não tem condição de suporte. A questão do empresário, que além das dificuldades financeiras, vai acabar respondendo uma ação penal, seja por crime tributário ou outras situações assemelhadas. E quais são os crimes mais comuns? Os crimes mais comuns que nós temos hoje, se tratando de direito empresarial, os tributários, sonegação fiscal, mais recentemente, em virtude da edição do Código de Defesa do Consumidor e aproveitando também algumas outras leis específicas, os crimes contra as relações de consumo. Esses são os de maior incidência hoje, de maior ou menor proporção, mas esses são os crimes que habitualmente eles têm maior frequência, digamos assim, nas ações penais do processo judiciário. Essa criminalização da conduta que muitas vezes ocorre vai virando uma bola de neve, vai virando uma situação bem complicada, né? É complicado porque de uma crítica, digamos, e aí nós falamos de uma visão de advogado, que promove a defesa e o patrocínio dessas defesas, de que muitas vezes é possível o ajuste através de uma medida administrativa.
Então, para você ter uma ideia, muitas vezes o Estado tem todas as condições de promover uma ação de execução fiscal de um tributo devido. Mas, paralelo a isso, há uma incidência de uma ação penal. E nessa ação penal, o crime, digamos assim, ele se exaure se o indivíduo aceitar uma proposta de parcelamento daquele tributo e o processo fica suspenso. É uma forma, vamos dizer, meio arbitrária de cobrança, mas o indivíduo acaba, pelo receio da própria prosseguimento da ação penal, ele acaba concordando com esse ajuste e aderindo a uma proposta de pagamento do governo, muitas vezes que ele não tem condições. E acaba isso apenas adiando o problema mais na frente. O que se pretende é que todas as condutas não sejam generalizadas. Há uma possibilidade real de um indivíduo não pagar porque não pode, tá? Diferente da América que não paga porque não quer ou mediante fraude alguma coisa. Essas situações, assim, elas precisam, o Poder Judiciário, e não é muito fácil isso, ter uma sensibilidade maior, tá? E o próprio Estado também ter uma sensibilidade maior de começar a diferenciar de quem não paga porque não pode e de quem paga porque não paga porque não quer. E todos que compõem o contrato social, muitas vezes, eles são criminalizados. Isso também é um ponto complicado, né, doutor? Isso tem sido uma discussão muito grande, uma luta muito grande dos advogados de defesa, porque muitas vezes vigora, pelo órgão de acusação, uma teoria chamada teoria do domínio do fato. Costumeiramente, as pessoas falam o seguinte: para ser réu num processo de crime empresarial, basta que você figure no contrato social, não se importando a priori, no começo de tudo, que o indivíduo, que seja descrito na denúncia qual é a atividade, quem fez o quê e de que forma fez. Então, não são poucos os processos em que um indivíduo, por exemplo, proprietário de 4 ou 5 casas empresariais, acontece um ilícito numa delas, geralmente um crime de economia popular, e todos os sócios são demandados na mesma ação, independente de que nenhum deles tenha algum tipo de gestão direta, vamos supor, naquela unidade onde aconteceu o problema. Isso a gente enfrenta corriqueiramente e apenas nas questões de peculiaridades, de você fazer uma prova que o indivíduo efetivamente não tinha nenhum tipo de conhecimento, mas muitas vezes somos vencidos. Ou seja, hoje tem vigorado muito essa teoria do domínio do fato, contrariando inclusive dispositivos do Código Penal, que a pena só pode ser aplicada a quem efetivamente deu causa. Mas não tem sido essa regra. Isso me parece muitas vezes muito injusto. O senhor acredita que as leis brasileiras elas dão margem ou permitem certos tipos de crimes se a gente comparar a legislação nacional com de outros países? Eu não penso assim. Eu penso que nós temos uma legislação completa. Eu faço uma crítica justamente à aplicabilidade, porque ela muitas vezes não faz a diferenciação do efetivamente aquele que pratica um ato doloso, ou seja, com a vontade livre e consciente de praticá-lo, que daquele que de uma forma, por incapacidade, ou pelo menos até momentânea, de evitar que aconteça. Eu não vejo, acho que a nossa lei é bem completa, até muito completa, muitas vezes, dependendo do tipo penal, há uma conjugação de vários artigos do mesmo processo. E para te ilustrar aqui, a grande parte dos crimes tratados como empresariais, eles advêm de uma lei própria. Eles não estão inseridos dentro de um contexto, eles têm uma lei própria, algo que os regula e que também prevê as punições. Prefeito, o senhor acredita que a reforma da Previdência pode aumentar o número de crimes? Qual é a expectativa na sua visão? Eu me preocupo bastante com relação a isso, porque nós temos um problema econômico muito grave. Nós estamos passando por isso. Essas reformas me parece uma forma de evitar que o Estado tenha um endividamento maior e também uma forma de arrecadação. O que nós sabemos é que alguém vai pagar essa conta. Pode ser o contribuinte direto, que é o empregado, vai ter um tempo maior de contribuição e possivelmente também uma alíquota maior, mas a empresa vai acabar tendo que suportar isso também, porque os dois lados vão pagar. Então, esse acréscimo, toda essa sistemática na reforma da Previdência vai agregar maior valor à contribuição pelo empresário. E aí nós vamos ter problema. Ou seja, você numa situação econômica absolutamente instável, fala-se, e a gente tem absoluta certeza disso, uma insegurança jurídica muito grande, é fato que isso vai acarretando maior despesa, nós vamos acarretar maiores problemas ao empresário.
E o empresário que tem essa tentativa de se recuperar, ele muitas vezes não tem nenhum tipo de proteção estatal, pelo contrário, ele tem uma medida coercitiva, que é justamente as imposições de ações penais de natureza empresarial. O senhor acredita que, às vezes, a punição para as pequenas empresas que cometem alguns crimes empresariais, ela é mais pesada do que para as grandes empresas? Eu digo que estabelecer a questão proporcional. Às vezes, uma imposição de uma multa muito maior para uma empresa, ela significativamente ela acaba sendo desproporcional a pequena. Em uma empresa você pode aplicar uma pena de R$10 mil para uma empresa pequena e de 10 milhões para uma empresa grande, e dentro dos parâmetros econômicos, aqueles R$10 mil têm uma significativa muito maior para as empresas maiores. O grande problema é que o pequeno empresário e o médio empresário, hoje, ele não tem um suporte econômico e ele não tem um fôlego, digamos, empresarial para suportar um tipo de multa. E quando nós falamos isso, para te também ilustrar aqui, as multas são muito pesadas. Então o indivíduo recebe uma notificação, ele não pagando, ele tem uma agregação de multa, e se ele for tentar repactuar o pagamento disso, ele acaba virando uma bola de neve e que se torna de uma forma impagável. Você vai renovando a tua dívida, e para uma empresa pequena, uma média empresa, nós perdemos a questão da razão social da empresa. E quando eu falo razão social, eu falo nos dois sentidos: razão social caracterizando a empresa e função social da empresa. Você vai acabar extinguindo essa razão social nos dois âmbitos, você vai ter desemprego, você vai ter problemas econômicos e naturalmente, se nós estamos falando de crimes empresariais, mais um processo penal dentro da sistemática do judiciário. O senhor acredita que alguns tipos de crime deveriam ser mais investigados? Por exemplo, crimes contra o meio ambiente? Isso não tenha dúvida. Hoje nós vivemos uma incerteza nessa legislação ambiental. Eu venho de um mestrado recente, onde várias matérias falam-se de governança, sustentabilidade, essa matéria em si. O que nós vemos com relação ao crime ambiental? Nós não temos uma regra do que pode e o que não pode, e mais do que isso, nós não temos uma solução para isso. Tá? Os crimes ambientais, eles são mais, também tem uma legislação mais intensa, mas ele acabou dando maior evidência ao que a Constituição de 88 já previu, que é justamente a responsabilidade jurídica da empresa. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. A apuração desses fatos, a falta de fiscalização, nós somos um país continental, né? E ainda a discussão muito grande, é uma matéria extremamente complexa, inclusive por legislações tanto federais, municipais, cada uma há uma confusão de legislações. Eu efetivamente acho que primeiro nós precisamos regulamentar com bastante eficiência, com bastante segurança jurídica, a questão dos crimes ambientais. E a partir daí, com certeza, é um problema muito sério a ser atacado, a fiscalização das questões ambientais. E outro crime que acontece bastante são crimes trabalhistas, né? Que muitas vezes eles acontecem por falta de conhecimento do empregado nas relações trabalhistas. Isso é uma situação também que poderia ser mudada, né? Como o senhor vê os crimes trabalhistas hoje? Os crimes contra as relações do trabalho, eu penso também que ele tem a repercussão econômica. Hoje o empregado tem um custo. Então as empresas apostam muitas vezes na informalidade, na falta de registro em carteira. Isso acaba gerando um menor custo para a empresa. Em contrapartida, o empregado acaba admitindo isso por conta da necessidade de emprego. Então você tem hoje uma vaga num determinado local de trabalho e você tem 10 candidatos a essa vaga de trabalho. O que incentiva justamente isso para alguns, e aí nós estamos falando de crimes empresariais próprios, o indivíduo tem a vontade livre e consciente de não pagar o tributo, e tem aqueles que, precisando agregar a mão de obra do trabalho, não tem o custeio, porque o empregado, como te disse, sai muito caro, acabam apostando nessa informalidade e nessa irregularidade, que é um crime contra o trabalho, e muito grave. Há uma falta de proteção ao indivíduo. E hoje o país vive uma crise e o comércio informal, o mercado informal, ele tem sido uma forma de sustentação para essa quantidade grande de desempregados. Isso acaba gerando também muito crime, às vezes, que a gente não consegue controlar, né? Porque é um mercado informal.
O que a aposta na informalidade é até um contrassenso. Vou te dar um exemplo. Hoje você tem alguns crimes que são direcionados à empresa regular. Se você não é uma empresa regular, aquele crime não pode incidir em relação a você. Então, vou te dar um exemplo bem prático. Um indivíduo que opera uma instituição financeira regular, pode ser uma pequena empresa, não precisa ser uma grande empresa, que ele tem uma atividade regularizada. Qualquer prática que ele fizer, ele vai responder dentro da legislação pertinente. Mas é possível que o outro indivíduo opere uma mesma instituição, vamos dizer, uma casa de fomento sem regularização, ele vai responder por um crime muito menor. Ou seja, vai, de repente, um crime federal por fazer funcionar instituição financeira clandestina. Nós falamos de pena de 1 ano, de repente com redução 10 meses. Então, para algumas situações, há efetivamente um incentivo pela informalidade. Quando poderíamos se resolver isso, de que houvesse um tratamento mais razoável, mais protecionista às atividades regulares, nós não teríamos essa informalidade e, altamente, nós reduziríamos também a incidência de crimes empresariais. E são crimes, muitas vezes, que não têm um apenamento muito mais alto, mas o indivíduo perdendo a primariedade, ele perde uma série de situações e podendo até, por pequenos crimes, a reiteração de pequenos crimes, levá-lo à prisão. Perfeito. Muito obrigado, doutor Catani, pela entrevista. Foi um prazer tê-lo no nosso programa. O prazer foi meu. O programa Justiça Legal dessa semana está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Toda a equipe do programa agradece muito a sua companhia. E claro, a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá.